Olá pessoal, sou eu, Fernando Ferrari, mais uma vez, aqui do blog Qualidade e Produtividade. E essa videoaula nós vamos falar um pouco aqui sobre os histogramas, tá? E como eles se relacionam aqui com a curva de distribuição normal. Tá? Então vamos explorar um pouquinho aqui como construir esses histogramas, né? São gráficos de distribuição de frequências, né, de observações. E o que nós vamos fazer hoje aqui é dar uma olhada em como esses gráficos podem nos ajudar a entender a distribuição dos nossos dados, né? Quanta variação tem, onde está mais ou menos a média, né? E como é que quais são as informações que nós podemos tirar desse conjunto de dados aí. Vamos dar uma olhada também como fazer isso aí no Minitab, tá? Como sempre, tem aqui um artigo aqui, bem resumido aqui no blog, tá? Nesse título aqui, ó, vocês vão poder encontrar aí no blog. Bom, então vamos lá. O que é um histograma, né? O histograma nada mais é do que uma maneira de representar como está distribuído, como estão distribuídos os valores observados da nossa amostra, né? Então, aqui está escrito sobrecarga nas bagagens em um voo comercial, por exemplo. Então, você pode é, provavelmente o que a pessoa fez aqui foi trabalhar numa companhia aérea, né? Então, mapeou aqui quantos quilos excedeu em cada mala, né? E anotou, fez a anotação e tem aqui uma distribuição de quantas ocorrências aconteceram, né? Quantas vezes ele pegou lá na inspeção de peso das malas, por exemplo, uma mala entre 30 e 35 quilos, né? Então, essa barra aqui representa o intervalo de 30 a 35 quilos aqui, ó. Tá exatamente no centro, entre 30 e 40, então vamos considerar 35 aqui. Então, entre 30 e 35 quilos eu tenho aproximadamente 25 ocorrências aqui, ó. Tá? Então foi o maior número de ocorrências aqui, malas entre 30 e 35 quilos. À medida que eu me afasto dessa barra central aqui, é provavelmente onde está a minha média, né, ó, você vê que diminui. Eu tive um pouco menos ocorrências entre 35 e alguma coisa e 40 quilos, ó. Então tive aproximadamente aqui 20 ocorrências, né, entre 35 e 40. Uma coisa que você vai perceber à medida que você faz essa análise aqui que eu acabei de fazer das barras é que muito poucas malas tiveram sobrecarga entre 0 e 10 quilos. À medida que eu me aproximo do valor médio de sobrecarga, né, a barra aumenta. É onde eu tenho esperança que esteja a minha média. Tá? Então, à medida também que eu passo para o lado de cá, para a direita da barra central aqui, começa a diminuir aqui a frequência. Tá? Isso aqui nos dá uma noção de quão provável é eu observar uma sobrecarga entre 30 e 35 quilos, por exemplo. E assim sucessivamente para cada barra dessa. Então, é como se cada barra dessa estivesse representando aqui a chance de eu encontrar, né, uma bagagem, por exemplo, com sobrecarga no valor equivalente aqui, ó. Então, puxa vida, se eu tivesse que apostar aqui em qual peso de sobrecarga vai estar a próxima mala que eu for pesar, bom, vou apostar minhas fichas entre 30 e 35 quilos, que é onde eu mais observo aqui ocorrências, ó. Então, essa aqui é um conceito aqui de probabilidade. O mais provável é que ele esteja aqui entre 30 e 35 quilos, vamos dizer assim, né? Traduzindo em outras palavras o gráfico aqui do histograma, tá? Cada barra no histograma representa uma classe, tá? É o que a gente chama de classe. Então, esse aqui é um histograma que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 classes aqui. Então, ele tem 12 divisões, vamos dizer assim, né? Então, a origem 0, tá? Não tem observações menores, é impossível uma mala pesar menos que 0, ter uma sobrecarga menor que 0. E à medida que eu aumento aqui, ó, o que acontece?
por exemplo, o que ele faz aqui é uma classificação logística, né, na verdade. O que ele faz aqui? Ele pega o valor, por exemplo, tive um sobrepeso aqui de 32. Opa, 32 está entre 30 e 35, então ele cai nessa região aqui. Ah, o meu valor é de 23. Pô, 23 está entre 20 e 25, então vai cair nessa barra aqui, ó. Tá? E assim sucessivamente. À medida que você diminui o tamanho, né, o intervalo da classe aqui, ó, a largura da barra, né, você começa a ter menos valores, começa a distribuir mais os valores e suavizar isso aqui, tá? Então, à medida que você adapta isso aqui para uma distribuição contínua, por exemplo, né, em que o limite de fundo aí de escala é o instrumento CMED, você vai ter uma curva mais suave, tá? Então vou mostrar aqui como é que faz, né, um histograma no Minitab. Eu tenho aqui, ó, já preparei aqui aleatoriamente, tá? Isso aqui são números aleatórios gerados aqui representando peso de malas, né? Uma companhia aérea, ó. Tenho aqui, deixa eu ver se eu consigo chegar até o final aqui dos dados. Tenho aqui 10.000 leituras, tá? Tenho 10.000 leituras que eu fiz aí pelos aeroportos do Brasil, onde minha companhia aérea tem aí escritórios, né? Tem recepção lá, vamos dizer assim, você vai lá fazer o check-in, faz o check-in, depois você vai despachar a bagagem, aí pesa lá, se passar um determinado valor, você paga uma multinha lá, né, de sobrepeso. Então vamos dizer assim, puxa vida, eu quero saber, quero determinar aí um valor médio, né, de peso de mala, para mim também não cobrar por qualquer peso. Qual é o peso que eu tenho que definir como peso de corte aí, né? Então, primeira coisa, vamos fazer uma análise aqui, ó, da estatística. Vamos pegar aqui Stat, Basic Statistics, Display Descriptive Statistics, né? Então vamos pegar aqui o peso das malas, a coluna C1, vamos dar um OK. Aí mostrar aqui, ó, tenho 10.000 leituras. A média, o peso médio das malas que eu tenho pesado lá no meu despacho de malas é 30 quilos e 45 gramas, vamos colocar dessa forma, né? Desvio padrão de 4,94 quilos, né? O peso mínimo que eu tive nas minhas observações foram 11 quilos e o máximo, ó, 48 quilos, tá? Então peguei lá uma amostra de 10.000 malas que eu pesei. Quero saber então qual é o peso médio aqui. Já encontrei, ó, 30,045. Olhando dessa forma aqui, fica um pouco difícil imaginar, né, os dados assim. Então o que a gente vai fazer? Vamos fazer aqui, ó, um histograma para representar como é que esses valores estão distribuídos aí, tá? Então vamos aqui, ó, Graph, menu Graph, Histogram. E eu vou escolher aqui primeiro, ó, esse modelo simples aqui. Vamos lá. Clico aqui no simples, dou um OK. E ele me pede aqui qual variável. Vou escolher o peso das malas. Clico em OK. Vai gerar o histograma aqui pra gente, ó. Então, gerou aqui. Tem mais classes aqui do que o outro histograma que eu montei. Que eu mostrei. Porque são muito mais observações. Tem uma maneira de classificar melhor aqui, tá? Lá no blog vocês vão encontrar lá uma conta para você determinar o número de classes ideal, tá? De acordo com a técnica de Sturges aí, vocês vão ver lá. Então esse aqui é o histograma, ó, que mostra para mim como é que estão distribuídas as leituras dos pesos das malas, né? Das 10.000 leituras que eu fiz pelos aeroportos aí, ó. Tá? Então você vê que tem uma distribuição aqui um pouco familiar aí para quem assistiu o último vídeo, né? Tá muito parecido com a curva de sino aqui, ó. Tá? E você vê que as maiores observações estão concentradas aqui no meio, ó. Em torno de 30, 35 aqui, ó. Tá entre 25 e 35 estão as maiores frequências, vamos dizer assim, ó. Aqui nesse eixo aqui, frequência aqui é o mesmo que o número de vezes, né, que eu observei determinado peso de mala aqui, ó. Então, vamos lá, vamos pegar aqui o 30, ó. Vou subir aqui aproximadamente aqui entre 370 a 400 aproximadamente. Se você quiser que o Minitab mostre qual o valor de cada barrinha dessa aqui, você clica com o botão direito, ó. Vem aqui Add, e aí você coloca Data Labels,
escolhe aqui Use Y Value Labels. Então ele vai usar os valores da escala em Y aqui como labels, né? Como texto aí. Vamos lá. Então vai ficar tudo truncado. Mas ó, consigo ver aqui ó, que 422 foi a maior observação. Se você parar o mouse aqui ó, em cima da barrinha, ó, ele vai te mostrar ó, Bare Value. Então, ó, o que acontece? A frequência aqui foram 422 observações. E o bin, né, que é a classe, são as observações que estão entre 29,25 kg a 29,75 kg. Então, 422 malas que eu pesei, do total das 10 mil, estão entre 29,25 e 29,75 kg. Então, isso nos dá uma ideia. Ó. Se você entender esses números aqui como probabilidade, ó, dá uma noção de probabilidade para você, quão provável é que uma mala pese entre 30 e 35 kg. Você tem que somar esses números aqui, ó, mas na verdade a probabilidade não é isso, tá? Só estamos usando esse número aqui como uma representação aqui. Mas olha só, aqui, ó, enquanto eu tive 422, 429 observações aqui nessa região, nos extremos aqui, ó, muito poucas observações. Ou seja, muito pouco provável que eu volte a ter observações aqui. Está mais concentrado em torno de quem? Da média aqui, ó. Então essa é uma maneira de entender esse gráfico de histograma aqui, tá? O que acontece? A gente estava falando aqui sobre a curva de sino, né? Quando você tem uma distribuição de dados, né? Distribuição de frequências, como está sendo mostrado aqui, né? Em estatística é muito comum uma distribuição chamada distribuição normal, tá? Ou curva normal, ou curva de Gauss, como queira. Tá? É a curva em forma de sino. Você vê que parece um sino aqui, olhando pela lateral do sino aqui. Tá? Então a curva normal, ela é a distribuição talvez mais famosa, aí, muito utilizada e base para muitas ferramentas de estatística. Muitas técnicas estatísticas foram desenvolvidas baseando-se na curva de distribuição normal. Né? Tendo assumption, né? Tendo como premissa que os dados seguem uma distribuição normal. Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. Aqui no blog vocês vão encontrar aqui a fórmula, né, o que é a distribuição normal, mas na verdade a distribuição normal mesmo, a padrão, né, a distribuição normal padrão, ela possui média igual a 0, tá? E desvio padrão igual a 1. Aí a origem dessa curva aqui foi esse senhor aqui, o Gauss, né, tinha problemas lá com as afirmações das leituras astronômicas dele, precisava provar que ele estava errando. Tinha muitas leituras, por exemplo, da posição de uma determinada estrela, então nem sempre as leituras eram iguais, fazia a leitura, dava um valor, fazia outra leitura, dava outro, mas em média, ó, o erro de observação dele estava distribuído em torno de 0. Né? Então é por isso que essa curva aqui chama-se curva de distribuição normal. Aí, né? Aí, ó, a função que descreve essa curva é isso aqui, tá? 1 sobre raiz de 2π vezes o sigma, né? Vezes o desvio padrão, que multiplica o exponencial de menos x menos a média ao quadrado sobre 2 sigma quadrado. Tá? E uma coisa interessante que se deduz dessa conta aqui é se você integrar, né, fizer a integração aqui da área sobre a curva, você vai ver que ela, logicamente, vai ser igual a 1. Tá? Uma vez que a gente tem essa função definida para essa curva, você consegue estimar a probabilidade, que a gente está falando dos histogramas aqui, né? Você consegue estimar qual é a probabilidade de um valor cair entre 0, né? O valor está entre a média e a média mais um desvio padrão. Então é a área sobre a curva aqui, ó. Toda essa área aqui sobre a curva, tá? Representa a probabilidade de um evento acontecer entre esse e esse valor aqui, ó. Tá? Eu vou mostrar para você aqui no Minitab como é que você consegue estimar essas probabilidades aqui. Primeiro, vamos ajustar aqui, ó, uma curva de distribuição aqui normal para esse histograma aqui usando o Minitab, tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer, ó, é adicionar aqui, clica com o botão direito, adicionar,
E aí você vem aqui, ó, Distribution Fit, que é um ajuste de uma curva de distribuição, tá? Vamos lá. Então eu vou colocar aqui, ó, ele tá perguntando qual tipo de distribuição você quer utilizar para se ajustar a esse modelo aqui. Você pode usar N distribuições aqui, tá? Desde que você tenha familiaridade com os parâmetros de cada uma. Não é intuito nosso aqui explorar a estatística aqui, né? Vamos utilizar aqui a curva normal para a gente seguir aqui o propósito do blog, que é falar sobre Six Sigma, né? Então vamos lá. Qual é a média dos meus dados? Então deixa eu separar um pouquinho para o lado aqui. A média, ó, é 30,045. Então ele está perguntando para mim aqui qual é a média, né? O parâmetro histórico. Vou colocar aqui 30,045. E qual é o desvio padrão? O desvio padrão é de 4,942. Tá? O que acontece? Eu estou colocando aqui o valor da média de desvio padrão da amostra, né, para a curva de ajuste aqui. Então ela vai ficar bem ajustada. Se você deixar em branco, o próprio Minitab vai ajustar para você uma curva aí. Tá? Então, mas tudo bem se você colocar aqui também, é melhor ainda se você souber os parâmetros históricos aqui, né? O parâmetro da população. Esse valor de média aqui, 30,45, e esse desvio padrão, representam a média de desvio padrão da minha amostra aqui, tá? Desde que o aeroporto começou a funcionar, podem ter passado muito mais que 10 mil malas aqui. Então, o que acontece? Essa média, esse desvio padrão, são estimadores, né? São estatísticas, né? Aqui ele pede os parâmetros, né? O valor real. Então, vamos colocar aqui, vai, só para a gente... Vamos colocar como média 30 e desvio padrão igual a 5. Eu quero saber quão diferente do meu padrão histórico os meus dados estão. Então vamos dar um OK. Tá aí, ó. Olha aí a curva. Fica bem próximo dos dados, ó. Você vê que ela as classes aqui, as barras, praticamente representam aqui a área sob a curva, ó. Tá? Então se eu quiser, por exemplo, utilizar essa curva aqui como representação da minha distribuição de dados aqui, eu diria que está muito bem ajustado, ó. Tá? Tem alguns erros aqui um pouco para mais, um pouco para menos, que acabam se compensando aí no todo, tá? Então, eu vou isolar aqui a curva agora, ó. Vou apagar aqui as barras, tá? Essa aqui é a curva de distribuição ajustada aos meus dados, tá? Então, ela tem média 30, desvio padrão igual a 5. Tá? Então, diria que é uma boa representação aqui da minha população, vamos dizer assim, de malas aí, do peso de malas, tá? A média, estou falando que a média é igual a 30. Vou adicionar uma linha aqui para representar a média, tá? Então vem aqui, clica no botão direito, adicionar, linha de referência. Vamos colocar aqui uma linha no valor de 30 e dar um OK. Olha lá. Note que essa linha de 30 está dividindo aqui meus pesos aqui exatamente no meio, ó. Tenho metade para cá, metade para cá, tá? Se eu fizer a pergunta aqui, qual o percentual de malas está acima da média do peso? A resposta é óbvia, né? 50%. É essa área aqui, ó. Tá? Toda essa área aqui, da linha pontilhada para frente aqui na curva, tá? Representa 50% dos meus dados aqui, ó. Então eu diria que a chance de eu ter uma mala com peso de 30 alguma coisa para mais é de 50%. Bom, OK. O desvio padrão, né, ele é igual a 5. Eu vou mostrar agora aqui para você uma característica interessante dessa distribuição. Vou adicionar aqui uma outra linha de referência, que é o valor da minha média mais o desvio padrão. Ou seja, 30 mais 5, que é igual a 35. Tá? Olha só. Esse ponto aqui, ó, de intersecção, né, entre a minha linha de referência em 1 sigma aqui, ó, isso aqui tem um desvio padrão aqui, né? E esse ponto aqui, ó, é o chamado ponto de inflexão da curva normal, tá? A distância entre esse ponto e a média, tá? A distância aqui é um desvio padrão. Então nessa região aqui eu tenho um desvio padrão. Vou adicionar mais linhas aqui, ó.
Agora eu já vou completar todas. Então tenho a média 30, mais 5, 35, mais 5, 40, mais 5, 45. Tá? Então vou colocar as outras duas que estão faltando. Olha só. Então é como se eu tivesse 1 sigma, 2 sigma, 3 sigmas aqui. Tá? E a área sob a curva aqui, ó, que está embaixo da curva aqui, representa a probabilidade de algum valor cair entre 40 e 45, por exemplo. A área que está aqui representa o valor entre 40 e 35 e assim sucessivamente. Tá? A curva normal nunca vai tocar o eixo aqui, ó, tá? Ela é um comportamento assintótico aqui, porém ela nunca é igual a zero. Ela só é igual a zero aqui quando o valor de f de x lá da curva normal tende a infinito, tá? Então eu vou adicionar aqui o restante das linhas também, ó, add reference lines. Vou colocar aqui, bom, se a minha média é 30, menos um desvio padrão que é 5, eu vou colocar 25, 20, 15, tá? Olha lá. Então eu dividi aqui, ó, a curva normal, né, em 3 intervalos de um desvio padrão. Ó, tem aqui uma distância de um desvio padrão, né, que é igual a 5. Ó. Então tem aqui um desvio padrão, 2, 3 desvios padrão. Agora, se eu consigo dividir a área dessa forma aqui, né, se eu integrar, né, e encontrar o valor da área dessa sob a curva aqui, eu consigo saber exatamente qual é o valor de probabilidade de eu obter valores aqui nessa região aqui, ó. E eu consigo responder a seguinte pergunta: qual o valor máximo de mala, né, que representa aí 80% da minha população? Né? Então eu precisaria, por exemplo, integrar, né, saber quanto vale cada região dessa daqui, para mim saber responder essa pergunta aí. Então o que se sabe da distribuição normal é que aproximadamente 68% dos dados, ó, né, na verdade, 0,34 em alguma coisa, né? Então nessa região aqui, ó, ponto 34 aqui, mais ponto 34 aqui, então eu tenho 68% dos dados estão entre 35 e 25, ou entre 1 e menos 1 desvio padrão aqui, né? E também outra coisa importante, 99,73% dos dados estão entre 15 e 45. 99,73%. Estão entre mais 3 sigma e menos 3 sigma dentro da minha distribuição. Tá? Então essa é a interpretação aí da probabilidade sobre a curva normal. Ah, qual é a probabilidade? Quero calcular qual é a probabilidade de uma mala pesar 38 quilos. Não dá. Não dá porque se você integrar aqui um valor sem uma diferença de sigma aqui, o que acontece? Ele vira uma linha aqui sobre a curva. E como todo mundo sabe, geometricamente a linha não possui área. E se ela não possui área, ela não pode representar um percentual de probabilidade aqui sobre a curva. Tá? Então, a resposta é qual o valor exato aqui? Se alguém perguntar, eu quero saber qual a probabilidade da minha mala pesar exatamente 35 quilos, por exemplo. Nem 36, nem 35,01, nem 34,01. Exatamente 35. Você não consegue responder matematicamente. A linha não possui área, então você não consegue falar isso. Agora, eu quero saber qual é a probabilidade da minha mala pesar 35 ou mais. Aí você já consegue. Porque aí você já tem uma área aqui, ó. 35 ou mais é tudo isso aqui, ó. Você tem uma área aqui para representar aí a probabilidade. Tá ok? Então vamos lá, eu vou mostrar agora, o Minitab faz essa conta também, ó. É muito fácil de fazer isso aí. Você vem aqui, ó, Graph, tá? E aí você escolhe aqui, ó, Probability Distribution Plot. Tá? E aí você escolhe que você quer checar qual é a probabilidade. Se você escolher aqui, ó, simples, o que ele vai fazer? Ele vai simplesmente plotar a curva aqui que eu acabei de fazer. Pura, simplesmente aqui, ó, representar a curva para você. Quer ver? Vamos fazer aqui, single. Então vamos lá. Curva aqui tem 30 de média e tem 5 de desvio padrão. Então vamos dar um OK aqui. Olha lá. Plotou de novo a curva pra gente, ó. Ah, não. Quero saber qual é a área sombreada aqui. Quero
saber qual é a probabilidade aqui debaixo da curva. Vamos lá, vou mostrar para vocês como é que faz aqui, ó. De novo, Graph, Probability Distribution Plot. E aí você coloca aqui, ó, View Probability, certo? Visualizar a probabilidade sobre uma área da curva, tá? Então você dá OK, escolhe aqui, dá OK. Você vai usar a distribuição normal, né? É a que mais representa, ó, tá vendo aqui, ó, ele já vem com média 0 e desvio padrão 1. Isso aqui é normal padrão. Se você fizer aqui, ó, isso aqui ele vai plotar aqui média 0, desvio padrão igual a 1, tá vendo? Ó, já tá aqui meio configurado, que eu andei, vou botar aqui puro para vocês verem, ó. Rede da área, probability. Vamos colocar aqui, ó. Olha lá, média 0, desvio padrão igual a 1. E eu pedi para ele mostrar a probabilidade em um valor aleatório qualquer lá, ó, que é 0,05. Então, 5% dos dados estão entre 0 e 1,64 desvios padrão da média aqui, ó, tá? Maior do que 1,64 desvio padrão. Vamos voltar para os dados das malas, tá? Fazer de novo aqui. Quero olhar a probabilidade. Então vou responder a pergunta lá. A minha média é 30. Eu tenho desvio padrão de 5, tá? Eu quero saber qual é a probabilidade. Eu vou definir o que eu quero informar para o Minitab para mim determinar a probabilidade. Eu quero informar o valor de x ou o valor x aqui embaixo, tá vendo? É o valor de desvio padrão, na verdade. Então eu quero posicionar, por exemplo, eu quero saber qual é a probabilidade, por exemplo, de uma mala pesar entre 42 e 44 quilos. Então vou vir aqui dar um OK, ó. Escolho esse aqui, x1 e x2, tá? Ele vai pegar a área no meio entre x1 e x2 aqui, ó. Vou dar um OK. Olha lá. A probabilidade de uma mala pesar entre 42 e 44 quilos, né? Considerando como parâmetro de distribuição a média 30 e desvio padrão igual a 5, ó, é de 0,005, ou seja, 0,5% a probabilidade. Tá? Vamos inverter isso aqui agora. Ó. Vamos fazer de novo aqui. Quero saber qual é a probabilidade da minha mala pesar entre 0 ou 40. Então quero saber qual é a chance de eu ter um peso de mala de 40 quilos ou menos, né? Até 0 quilos, até 0 malas. Então vamos lá, vou dar um OK aqui, ó. Olha lá que legal. Ah, agora aumentou a minha probabilidade, ó. Então a minha chance de ter uma mala pesando 40 kg ou menos é de 97%. Tá vendo? Agora eu quero fazer o seguinte aqui, ó. Quero mostrar para vocês o que vai acontecer se eu colocar os dois valores iguais. Provavelmente vai apresentar um erro. Não apresentou, mas ele fala, a minha probabilidade é 0, ó. Não consigo estimar a probabilidade de dois valores iguais. Eu não tenho área para integrar. Tá vendo? Então, não dá para estimar um valor de probabilidade se você não tem uma diferença entre um intervalo, né? Precisa de existir um intervalo de probabilidade ali para você mirar. Outra coisa, ó, interessante que acontece, eu tenho a minha média igual a 30. Tá? O que acontece se eu tiver 0 até 30? A minha expectativa é que eu tenha 50% dos dados. Tá aí, ó, 0,5, 50%. Então esse é o conceito aí, né, de distribuição normal, de probabilidade sobre a curva, como ela se relaciona com os histogramas, né? Eu espero que vocês tenham entendido, gostado aqui da explicação. É uma explicação bem breve, né? Tem muito mais sobre esse assunto aqui que pode ser explorado. Não é o intuito aqui, né? Nós não queremos explorar todo o formalismo estatístico, mas o mais importante que é entender o conceito da distribuição aqui, né? De probabilidade sobre a curva normal, é esse aqui. Como é que eu checo se meus dados seguem uma distribuição normal aqui no Minitab? Nós vamos checar isso em mais detalhes mais adiante, né, em outro vídeo aí. Mas
o que você tem uma ferramenta aqui, eu quero saber se esses dados aqui são normais mesmo. Eu estou usando a curva normal aqui para modelar, tudo mais. Eu quero saber se os dados têm uma distribuição normal. Você vem aqui, ó, estatística, stat, basic statistics, normality test, teste de normalidade. E aí você escolhe aqui peso das malas. Você pode escolher qualquer um desse aqui, tá? O mais utilizado é o Anderson Darling. Tá? E dá um OK aqui. Ele vai mostrar, olha só como é que é, hein? Justinho em cima da curva aqui. Isso aqui, na verdade, é porque eu gerei esses dados aleatórios, tá, pessoal? Não imaginem que vocês vão encontrar algo desse tipo aqui na vida real. Aí, isso aqui é matemática. Você vê aqui o p-valor, ó, 0, até deu uma dízima aqui. Mas olhando para esses dados aqui, ó, quais são os parâmetros para você falar assim, não, meus dados seguem uma distribuição normal. Esse p-valor aqui, ó, tá? O valor da estatística de Anderson Darling deu 0,416. E esse valor aqui entra na conta para calcular aqui o p-valor, né? O valor, a probabilidade de significância do teste aí, né? Então, o p-valor, ele é sempre comparado com um valor alfa, né, de erro. Eu assumo o erro de 0,05, ou seja, de 5%, e comparo o meu p-valor com esse valor de 0,05. Né? Se o valor de p for menor ou igual que 0,05, significa que a minha afirmação que esses dados seguem uma distribuição normal é tão provável de ser verdade quanto eu cometer o erro alfa, né, de falar que ela é uma distribuição normal e na verdade ela não ser. Então é por isso que o p-valor aqui de 0,05 ele é um valor de referência muito utilizado. Vocês vão ouvir muito falar disso aí, né? Ah, for menor do que 0,05, rejeita a hipótese nula. Nós vamos aprender isso nos testes de hipótese mais para frente. Mas aqui, ó, o valor deu maior, deu 0,33. Então a hipótese de os dados seguirem a distribuição normal, né, tem uma probabilidade maior do que o meu erro alfa de 0,05. Então eu posso concluir que meus dados seguem uma distribuição normal com razoável acuracidade aí, tá? Tudo bem? Então esse é o teste de normalidade aqui. Nós vamos dar uma explorada um pouco mais detalhada nisso mais para frente. O importante dessa videoaula, acredito que seja aqui o histograma, né, que a gente já fez aqui. Ó, o Minitab faz já, vou mostrar para vocês aqui, o Minitab já faz de cara com a curva normal ajustada. Ó. Então você escolhe histograma aqui, with fit, né, com ajuste, com curva de ajuste aos dados. Coloca aqui o peso das malas e dá um OK. Olha lá, já faz a curva automaticamente para você, ó, sem precisar você ficar digitando nada lá. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Esse é o conceito de histograma aí, de distribuição, né? A gente vai utilizar mais para frente aqui. É importante enxergar aqui a média, o desvio padrão, né? Como é que ele se comporta aqui, né? Como é que ele se representa. E é isso, pessoal. Então, espero que vocês tenham gostado. Gostou, dá um joinha. Então, gostou, dá um desjoinha. E até a próxima aí. Espero que vocês curtam aí o vídeo, tá ok? Muito obrigado.